Oi, gente! Eu, professora Verônica e a Peti, estamos convidando vocês agora para mais um aprendizado com a língua portuguesa. Vem com a gente! Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre regência verbal. Antes de tudo, é necessário a gente entender o que é regência. Regência é a parte da gramática que trata das relações entre os termos de uma oração, verificando a necessidade ou não de complemento. Quando a gente fala de complemento, pessoal, a gente está falando de objeto direto e objeto indireto, ok? Aqui nós temos dois exemplos. Nós comemos maçã e nós gostamos do Carlos. No primeiro, nós comemos maçã, nós percebemos que comemos é o verbo que pede complemento sem preposição. E nós temos maçã. Então, a maçã é o complemento do verbo comer. Quem come, come algo. Então, quando a gente pergunta para o verbo, né, como se ele, metaforicamente, ele respondesse para nós sem a preposição. Isso indica que o complemento dele é um objeto direto e esse verbo é um verbo transitivo direto. Embaixo, nós temos a frase, nós gostamos do Carlos. Bom, quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Quando a gente pergunta para o verbo, né, ele responde, metaforizando, né, metaforicamente, e ele responde já com uma preposição. Então, observem que o complemento do Carlos é um complemento com preposição, logo ele é um objeto indireto. Dessa forma, esse verbo é um verbo transitivo indireto, ok? A regência apresenta relações entre termos regentes e termos regidos. Quando o termo regente é um verbo, temos uma regência verbal. Nas duas orações acima, os verbos comer e gostar apresentam cada um sua respectiva regência, um exigindo complemento sem preposição, que é o objeto direto, e o outro exigindo complemento com preposição, que é o objeto indireto. Atenção, pessoal, muito cuidado. É muito comum as pessoas acharem que tem que decorar a regência dos verbos para poder conseguir fazer vestibular, concursos públicos no geral, né? Não, gente, não adianta decorar a regência dos verbos, pois cada um apresenta sua própria particularidade com o termo regido. Além disso, há verbos que apresentam o mesmo significado e têm mais de uma regência, enquanto há verbos que mudam de significado com a mudança de regência. É importante, mais do que nunca, estudar e praticar muitos exercícios de fixação. O primeiro grupo que nós vamos ver agora são os verbos de mesmo significado, ou seja, mesmo sentido, mas apresenta mais de uma regência, dependendo sempre da construção da oração, tá bom? Temos alguns casos. O caso do verbo namorar, por exemplo, eu trouxe aqui como uma curiosidade, tá? Porque o verbo namorar, ele exige complemento sim, pessoal, mas sem preposição, toda vez que for usado. Namorar, todo mundo já sabe o que significa, né? Porém, as pessoas não sabem e não percebem que o verbo namorar, ele exige complemento sem preposição. Então, gente, o correto é João namora Maria, ela namora o vizinho. Muito cuidado, porque a gente costuma ouvir bastante, né, as pessoas falarem João namora com Maria ou ela namora com o vizinho. Na oralidade, a gente até ouve isso, ok, mas escrever está muito errado, porque escrever, a escrita, ela obedece muito mais à gramática normativa. Então, gente, o com não respeita a regência do verbo. Então, tá errado, tá bom? Outro verbo também, né, que a gente percebe que apresenta um significado, mas diferentes, né, construções, é o verbo chegar. O verbo chegar significa vir, aproximar-se. Ele apresenta o mesmo significado, independente da oração, porém, ele apresenta mais de uma regência. Então, observe, na frase cheguei hoje, observem que chegar, aqui nesta frase, ele apresenta um sentido completo, ele não precisa de complemento. Então, ele é um verbo intransitivo. Tudo bem? Já aqui, chegou ao aeroporto atrasada. O chegou, ele pede um complemento. Quem chega, chega a algum lugar.
Então, nós temos aqui ó, um complemento com preposição. Logo, esse verbo chegar, que antes nessa construção era um verbo intransitivo, agora aqui nesta oração ele é um verbo transitivo indireto. Embaixo nós temos cheguei-me a ele. Observem que esse verbo é o mesmo verbo com o mesmo significado, porém a construção é diferente. O verbo chegar aqui, ele apresenta, né, um complemento sem preposição e um outro complemento com preposição. O complemento sem preposição, o me, é o objeto direto. O outro complemento com preposição a ele é o objeto indireto. Então, este verbo aqui, o verbo chegar, ele é ao mesmo tempo um verbo transitivo direto e indireto. Tudo bem? O verbo ir também apresenta o mesmo significado, mas também com regências diferentes. Então, nós temos aqui como significado deslocar, ir de um lugar para o outro. Ele pode pedir complemento ou não, gente, dependendo da construção da oração. A gente já está percebendo que realmente não tem como decorar, né? Porque o mesmo verbo, ele pode apresentar diferentes regências dependendo da construção da oração, ok? Então, nós temos aqui, eu vou de avião. Observem, né, que o voo, que é a flexão do verbo ir, indica ser transportado de um lugar para o outro. Aqui o verbo é intransitivo. Como assim, professora? Eu vou de avião. Observem, né, que esse voo já indica o sentido completo do verbo. Ele não precisa de complemento. Então, o de avião não é complemento do verbo. Logo, aqui, se ele tem o seu sentido completo, pessoal, o verbo é intransitivo. Tudo bem? Embaixo nós temos iremos a Santos e voltaremos logo depois. Nós temos aqui, né, o verbo que significa deslocar, ir de um lugar para o outro, né? Porém, aqui nesta construção, ele pede sim preposição, tá? Quando ele indica o deslocamento e quando ele também indica, né, uma não permanência de um lugar para o outro, quando ele indica, né, que ele vai ficar pouco tempo no lugar, ele usa a preposição a. Observe que nesta oração, iremos a Santos e voltaremos logo depois, o sentido da oração já indica que a pessoa, né, quem vai realizar essa ação, vai ficar pouquíssimo tempo em Santos. Então, se a frase indicar, né, que ela vai ficar pouco tempo, indica uma não permanência, usa-se preposição a. E aí quem irá, né, iremos a Santos, quem irá a algum lugar, pede a preposição a, o verbo ele aqui no caso é um transitivo indireto. Uma outra observação, pessoal. Professora, é obrigatório sempre indicar uma não permanência para usar a preposição a? E se fosse, por exemplo, iremos a Santos? Apenas isso. Como é que eu iria saber? Bem, se você, na construção, você não percebe, né, esse sentido de não permanência, mesmo assim, a preposição a, ela é usada, tá bom? Então, se fosse apenas iremos a Santos, quem irá a algum lugar, usa-se também a preposição a, tudo bem? Há também uma outra questão quanto ao verbo ir. Se o verbo ir indicar uma permanência no local, aí a gente não vai poder usar o a gente vai ter que usar o para, a preposição para, tudo bem? O exemplo aqui, ó, vou para a Alemanha estudar engenharia. Então a pessoa não vai e volta, a pessoa vai e vai ficar para estudar. Então, aqui no caso, o sentido da frase, sempre dependendo da construção da frase, pessoal. O sentido da frase é de permanência, por isso usa a preposição para. Tudo bem? Um outro verbo também, pessoal, o verbo obedecer. O verbo obedecer significa agir de acordo com o combinado, mostrar obediência. Ele pede complemento com preposição, tá? Muito cuidado com isso, gente. É obrigatório usar a preposição junto ao verbo obedecer. O mesmo vale também para o verbo desobedecer. Tudo bem? Ele também pede complemento com preposição. Tanto obedecer como desobedecer são transitivos indiretos.
tá? Então, nós temos aqui como exemplos, ó, o filho obedece ao pai. Olha o azinho aqui, ó, de preposição. Ela obedecia aos seus instintos, ok? A gente sempre escuta, né? Ah, o filho obedece o pai, o filho obedece à mãe. O correto é o verbo obedecer sempre estar junto à preposição a, tá? Porque ele é um verbo transitivo indireto, o complemento dele sempre tem que estar junto à preposição. Aqui embaixo nós temos o filho desobedece ao pai, ela desobedecia ao primo mais velho, também temos o uso da preposição a. Tudo bem? Agora nós vamos para um outro grupo, dos verbos que mudam de significado com a mudança de regência. São aqueles tipos de verbos, pessoal, que apresentam vários significados e que cada significado vai estar articulado com uma regência diferente do verbo. Então, nós temos aqui inicialmente o verbo aspirar. O verbo aspirar, ele apresenta dois sentidos diferentes. Pode ser no sentido de inspirar, sorver, cheirar. Quando ele é usado dentro dessa lógica, tá, de sentido, de significado, ele pede um complemento sem preposição. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, ela aspira o aroma das flores. Aspirar no sentido de cheirar, pessoal. Bom, então, o verbo aspirar no sentido de cheirar é muito similar ao próprio verbo cheirar. Quem cheira, cheira algo. Quem aspira, aspira algo. Então, aqui, o aspirar, ele não pede preposição. O complemento dele é sem preposição, então ele é um verbo transitivo direto. Tudo bem? O mesmo vale aqui, ó. Todos aspiravam ar poluído, no sentido também de cheirar. Então, aqui também ele é um verbo transitivo direto. Agora, se esse verbo aspirar for usado no sentido de almejar, desejar, ambicionar, pede complemento com preposição. É obrigatório, tá, gente? Então, nós temos aqui, ó, ele aspirava ao cargo público. Observem que nós temos aqui a preposição a. E aí, como ele pede um complemento com preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Observem que a regência mudou porque o sentido do verbo aspirar mudou completamente, ok? A funcionária aspirava a uma posição de destaque. Nós temos aqui o verbo também transitivo indireto, ok? No sentido de ambicionar, desejar, almejar, ele pede um complemento também com preposição. Um outro verbo também que apresenta, né, significados diferentes dependendo da construção da oração é o verbo assistir. Muito comum em concursos públicos, né? Em redações, em vestibular. Então, ele apresenta mais de um sentido. No sentido de ajudar, dar assistência, ele pede complemento sem preposição. Então, nós temos aqui, os médicos assistiram o paciente. Assistir no sentido de ajudar. Então, quem ajuda, ajuda alguém. Então, no sentido de ajudar, o verbo assistir, ele pede complemento sim, pessoal, mas sem preposição. Então, é um verbo transitivo direto. O mesmo vale aqui, ó. O jovem assistiu o homem machucado. Assistir também no sentido de dar assistência. Então, aqui ele também é um verbo transitivo direto, que também pede complemento sem preposição. Cuidado, gente. Vou ter aqui uma observação, porque pelo incrível que pareça, tá? Este verbo assistir no sentido de ajudar, dar assistência, ele também aceita a preposição, tá? É um caso que a gente chama no estudo da língua portuguesa de regência facultativa, porque ele apresenta uma possibilidade menos usual, né? Então, há verbos, o verbo assistir é um caso, no sentido de ajudar apenas, pessoal. Ele pede, né? Ele aceita os dois tipos de uso. Então, você pode também utilizar preposição nesse caso, no sentido de ajudar e dar assistência. Os médicos assistiram ao paciente, o jovem assistiu ao homem machucado. É muito mais recorrente esse uso aqui, ó, esse emprego aqui, pessoal. Mas também existe esse emprego aqui, ó.
mesmo sendo pouco usual. Muito cuidado, tá bom? E o verbo assistir só aceita esses dois casos, sem preposição e com preposição, apenas se for usado no sentido de ajudar e dar assistência. Tudo bem? Agora, se o verbo assistir for no sentido de ver, presenciar, aí ele pede um complemento com a preposição a, ok? Assistimos a um filme, ok? Porque está no sentido de ver. O complemento dele vai ser com preposição e ele será um verbo transitivo indireto. E nós temos os meninos assistiam ao jogo de futebol. Assistir no sentido de ver. Nós temos aqui o uso da preposição junto ao artigo o, ao jogo de futebol, e o complemento com a preposição a, ok? O verbo assistir também pode assumir o sentido de caber, pertencer, caber direito ou razão. Quando isso ocorre, ele pede complemento com preposição a. Exemplos: é um direito que assiste ao trabalhador. Assistir no sentido de caber direito ou razão, no sentido de pertencer a ele, né? Pede preposição, complemento com preposição, objeto indireto, e é um verbo transitivo indireto. Outro exemplo: o direito de protestar assiste a qualquer cidadão. Também o mesmo caso, né? Também aqui vamos ter um verbo transitivo indireto. Agora, o verbo assistir, gente, ele também pode ser usado no sentido de morar e residir. É menos usual, mas também é válido, é aceito pela gramática e costuma cair em concursos públicos, tá bom? Costuma cair aí em algumas provas, muito cuidado. E você pode também usar na redação no sentido de morar e residir, tá? Sem problema algum. Isso se estiver cabível dentro da escrita, né? Dentro do tema, da redação do vestibular. Então, o verbo assistir, se for usado no sentido de morar, residir, ele é intransitivo, ou seja, o sentido dele está completo, ele não precisa de complemento. Porém, ele exige junto a ele a preposição em. É obrigatório. Então, quando nós temos aqui, ó, eu assisto em Petrópolis, eu assisto no sentido de morar, residir. Ora, professora, mas se ele não pede complemento, se ele é intransitivo, por que eu tenho a preposição em junto? Porque o verbo assistir no sentido de morar, você vai dizer que você mora em algum lugar. Então, quando você tem o verbo assistir, assisto em Petrópolis, aqui nós temos um adjunto adverbial de lugar, ok? E o verbo assistir no sentido de morar, ok? Olha aqui a preposição em juntinho, ó. Embaixo, o Papa assiste no Vaticano. Assistir no sentido de morar. O no, nós já sabemos que é a junção da preposição em com o artigo o, tudo bem? E nós temos aí o Vaticano. Aqui também nós temos um adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? Agora temos o verbo visar. O verbo visar também apresenta sentidos diferentes, tá? Dependendo aí da construção das orações. Sempre dependendo da construção das orações, do sentido empregado em cada uma delas. Se o verbo visar for usado no sentido de mirar, dirigir o olhar para, apontar a arma contra, ele pede um complemento sem preposição. Então, nós temos, ele visou o alvo, aqui ó, não tem preposição, o complemento, ó, objeto direto, o verbo é transitivo direto. O caçador visou o animal, disparou e acertou o bicho. Também, gente, ó, tá? O complemento aqui, ó, o complemento é sem preposição e o verbo visar está exatamente nesse primeiro sentido, ok? Temos aqui também um verbo transitivo direto. Agora, se o verbo visar for usado no sentido de dar visto, rubricar, aí ele pede um complemento também sem preposição. O diretor visou o cheque, visou no sentido de rubricar, dar o visto, ok? Temos aqui um complemento sem preposição, verbo visar, verbo transitivo direto. Embaixo nós temos a funcionária visou a documentação solicitada. Mesma coisa, pessoal. Visar é verbo transitivo direto, o complemento é sem preposição, objeto direto. Também tem uma terceira possibilidade. Se o verbo visar for usado no sentido de ter em vista,
almejar, pretender. Aí, pessoal, o complemento será com a preposição a, tá bom? Muito cuidado com isso. Então, nós temos aqui, ó, visamos a um reconhecimento nesta empresa. Aqui, ó, qual é o sentido de visar? No sentido de almejar, pretender. Aqui ele pede preposição. Então, temos aqui um verbo transitivo indireto com complemento com preposição. Temos, então, um objeto indireto. E aqui, ó, todos aqui visam ao êxito no vestibular. Esse ao é a junção da preposição a mais o artigo o, tudo bem? Complemento com preposição, o visar, verbo transitivo indireto, tudo bem? Agora, por último, nós temos o verbo esquecer e o verbo lembrar. Ambos apresentam, gente, a mesma lógica de uso, tá? De preposição quanto à regência. Muito cuidado, ó. Observem. Quando estes verbos são pronominais, o que são verbos pronominais? São verbos acompanhados do pronome oblíquo se. Lembra dele? Eles pedem complemento com a preposição de. É obrigatório, tá? Aí nós temos aí os verbos esquecer e lembrar como verbos transitivos e indiretos. Tudo bem? Agora, quando, né, esses verbos não são pronominais, quando eles não têm o pronome oblíquo se junto a esses verbos, eles pedem um complemento sem a preposição de. E aí nós temos esses dois verbos como verbos transitivos diretos. Exemplo, ele se esqueceu do caderno, ele se esqueceu. Observem, o verbo esquecer é pronominal, olha aqui a partícula, ó. Ok? Ele se esqueceu, e aí o complemento, obviamente, tem que ter a preposição de. Aqui é do, porque é de mais o, né? Mais o artigo o. E aqui nós temos o uso, né, do pronome oblíquo, então nós temos um verbo transitivo indireto. Agora, se o verbo esquecer ou lembrar não usar o pronome oblíquo se, aí o complemento será sem a preposição de, e aí ele será um verbo transitivo direto. Aí vem a grande questão, por que esses verbos esquecer e lembrar, eles, né, apresentam essas diferentes formas de regência? Porque eles são pronominais, mas eles não são essencialmente pronominais, pessoal. Verbos essencialmente pronominais são aqueles que obrigatoriamente usam, né, o pronome oblíquo se o tempo inteiro. Exemplos: verbo queixar-se, ela se queixou, né? Outro verbo, o verbo arrepender-se, ela se arrependeu. Então, eles precisam desse pronome oblíquo se o tempo todo. Os verbos esquecer e lembrar, não. Eles não são obrigatoriamente pronominais. Eles não são essencialmente pronominais. Eles são pronominais dependendo dos casos, tá? De construção de oração. Eles são acidentalmente pronominais. E por isso que eles podem ser escritos das duas formas. Porém, não podemos esquecer. Se usar o pronome oblíquo, no complemento tem preposição. Se não usar o pronome oblíquo, não temos complemento com preposição. Tudo bem? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.